Saudações, queridos alunos, futuros doutores, futuras doutoras, inscritos aqui do Explique Direito. Se você ainda não é um inscrito, já aproveita agora para se inscrever no canal, tá bom? E também ative as notificações, né? Ative o sininho para você receber uma notificação do YouTube toda vez que eu postar uma aula nova aqui para você, tá bom? Hoje nós vamos tratar do princípio da publicidade dos atos processuais. E diferente do princípio anterior que a gente viu, que era o princípio do duplo grau de jurisdição, esse princípio ele é um princípio explícito na Constituição Federal, tá? Ou seja, existe um artigo da própria Constituição que estabelece a existência desse princípio, tá bom? Então, esse princípio deriva do artigo 5º, inciso 60 e também artigo 93, inciso 10 da nossa Constituição Federal. Vamos fazer a leitura rapidão? Olha só o que está escrito aí, ó. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. Então perceba que a Constituição ela faz uma restrição, certo? A esse sigilo da publicidade dos atos processuais. Ou seja, em regra, deve haver a publicidade de todos os atos do processo. Professor, mas para que serve essa publicidade? Qual é o interesse nisso? Qual é a importância disso dentro do processo? De tudo que o juiz faz num processo, isso ser público, para que todas as pessoas, ou seja, toda a sociedade, possa ter acesso e possa fazer aí as suas impressões do que está acontecendo, justamente pela fiscalização, tá, desses atos judiciais, para fiscalizar os tribunais, as decisões dos tribunais, para fiscalizar o juiz, a forma que o juiz pensa, o que esse juiz está aplicando, certo? Tudo isso serve para garantir o Estado democrático de direito, para garantir o devido processo legal, para garantir que não tem um juiz que esteja extrapolando, que esteja aplicando um entendimento que é diverso do entendimento da sociedade, certo? Então, assim, com essa publicidade dos atos processuais, há uma melhor fiscalização da própria população sobre como que o juiz está pensando, como que o juiz está agindo com um certo tema, se esse tema tem relevância, se não tem relevância. Exemplo ótimo, caso da Lava Jato, juiz Sérgio Moro, todos os atos foram públicos, certo? Todos conseguem fiscalizar a forma de aplicação da lei, se você concorda, se você não concorda. As decisões do STF também são públicas, né? O famoso Gilmar Mendes, que todo mundo que acompanha, a maioria tem raiva do Gilmar Mendes, né? E acha que as decisões dele são absurdas, enfim. Então isso é graças à publicidade dos atos processuais, que em regra todos os atos processuais, todas as decisões judiciais devem ser públicas, em regra, certo? Toda vez que no direito a gente escuta em regra, nós sabemos que existem exceções, tá bom? Vamos fazer a leitura do 93 aqui, ó. 93, inciso 10. Faltou colocar um inciso aqui, ó. Define o seguinte, ó. Inciso 10. As decisões administrativas dos tribunais serão motivadas em exceção pública, tá? Então perceba, todas as decisões, seja elas administrativas, seja elas do judiciário, né? Elas serão públicas, tá? E algumas em sessão pública. Por exemplo, o Tribunal do Júri. Alguns tribunais de júri correm em sigilo, só que ele é dito como público também, simplesmente pelo fato de estar pessoas selecionadas, pessoas do público, né? Em que o juiz autoriza essa entrada para ver aí a garantia do princípio da publicidade, né? Para a população ter acesso à forma que está sendo decidido e a forma que o juiz está pensando. Imagina um juiz nazista, né? Imagina aí no caso, acho que eu não vou nem monetizar meu canal, mas imagina um juiz que tem um pensamento neonazista, certo? Imagina se não houvesse a publicidade. Toda vez que ele pegasse um processo de um judeu, ele julgasse, indeferisse sem motivação alguma, certo? Óbvio que sem a publicidade ele teria aí esse incentivo para aplicar dessa forma, mas como há publicidade, a população analisando isso, fiscalizando a imprensa em cima, acabaria com a carreira dele com certeza. Então perceba a importância do princípio.
Olha só no Código de Processo Civil o que está descrito. Ó. Todos os julgamentos do Poder Judiciário serão públicos. Olha só, olha a regra aqui, ó, próprio CPC, artigo 11, estabelecendo o que diz a Constituição. E fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Tá? Ou seja, além de haver a publicidade dos atos processuais, o juiz ele deve fundamentar o porquê que ele está decidindo daquele modo. Olha, imagina um juiz aqui sentado numa cadeira, igual eu estou aqui agora, e aí ele diz o seguinte, olha, o autor tem razão, o autor merece ganhar a indenização de danos morais. Mas o juiz não deve só dizer isso, o autor tem razão, o autor tem razão, ele deve ganhar os danos morais. O juiz também deve dizer o seguinte, ele deve ganhar pelo seguinte fundamento, pelo seguinte motivo, porque eu analisei a prova X, a prova Y, eu analisei a lei X, a lei Y, eu analisei o argumento do autor, do réu, o autor disse isso, o réu disse isso, porém, a minha conclusão final é que o autor deve ter razão por X, Y e Z. É assim que é a fundamentação da decisão. Então perceba, além da publicidade, o juiz também tem que fundamentar suas decisões, tá? Parágrafo único, olha só a exceção aí, pessoal. Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença de somente as partes, os seus advogados, os defensores públicos ou do próprio Ministério Público. Então, toda vez que o processo tramitar em segredo de justiça, isso pode, professor? Pode. Em alguns casos em que tem alguma relevância, um interesse social, ou caso de divórcio, causa que envolve menor de idade, o processo obrigatoriamente tem que correr em sigilo, em segredo de justiça. Então, olha só o cadeadinho aqui, ó. Então, o processo vai ser sigiloso. E somente os advogados das partes, o Ministério Público, ou o defensor público que estiver atuando na causa, é que vai ter acesso a esse processo e ao conteúdo que está dentro desse processo. Tá bom? Então, quais são os casos que vai ocorrer o segredo de justiça? O artigo 189 do nosso Código de Processo Civil, ele estabelece o seguinte, ó, os atos processuais são públicos, tá? Via de regra. Então, a gente aprendeu que isso aqui é a regra. Então, como regra, serão públicos. Todavia, olha só a exceção aqui, ó. Tramitam em segredo de justiça os processos que exige o interesse público ou social, tá? Então, esse tipo de processo também vai tramitar em segredo de justiça. Processos em que versem sobre casamento, tá? Então, processo de casamento, processo de divórcio, tá? Separação de corpos, de separação, coloca a união estável, tá? Processo em que envolve filiação, né? Por exemplo, ação investigatória de paternidade, tá? Então, tudo isso vai correr em segredo de justiça. Ação de alimentos, tá? Alimentos aqui seria pensão alimentícia, ação de guarda de crianças e adolescentes. Então, perceba, todos esses processos que tramitar e que tiver dentro dele alguma dessas causas aqui, certo? Algum desses elementos vai haver o segredo de justiça. Também processos em que constem dados protegidos, tá? Pelo direito constitucional à intimidade. Então, por exemplo, um processo em que envolve, às vezes, uma foto íntima da pessoa, certo? Ou um processo que envolve uns dados bancários, né? Que tem sigilo bancário da pessoa ali. Então, também vai correr em segredo de justiça, certo? Processos que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Então, por exemplo, um acordo lá no juízo arbitral, né? Algo que envolve um menor, algo do tipo, tá bom? Então, vai haver execução no judiciário desse acordo arbitral? Vai. Então, explica para o juiz, ó juiz, por conta desses elementos, né? Por conta de haver um desses elementos aqui, esse cumprimento do acordo arbitral, ele deve correr em sigilo, em segredo de justiça, para que ninguém tenha acesso a esse processo. Tá bom? Olha só o que diz os parágrafos aqui abaixo do artigo 189. Ó. O direito de consultar os atos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito
às partes e aos seus procuradores, que é o mesmo que está escrito aqui. É restrito aos advogados das partes e restrito ao Ministério Público, ao defensor público, se tiver nessa causa. Tá bom? Então, somente essas pessoas é que pode consultar, que pode ter acesso a esse processo, pode ver o conteúdo dele. Certo? Parágrafo 2º. O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz a certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou separação. Então, vamos imaginar um exemplo aqui, tá? Imagina que houve aí um inventário, e o inventário ele corre em segredo de justiça, e inventariou aí para 3 irmãos, tá? Os 3 irmãos aqui receberam toda a partilha desse inventário. Deixa eu escrever aqui melhor aqui, né? Que ninguém está entendendo a minha letra. Inventário. Pronto, deu uma melhorada. Certo? Imagina que tenha um outro filho desse falecido, né? Dessa pessoa que faleceu e que deixou os bens para serem inventariados. Imagina que aparece esse terceiro aqui depois e fala: eu também sou filho, eu também tenho direito. Essa pessoa é um terceiro interessado? Com certeza, ele é um terceiro interessado. Então, ele pode, sim, exigir, olha só, exigir a certidão do dispositivo da sentença. O que é o dispositivo da sentença? É a análise do que houve nessa sentença. Se o juiz fez a partilha, se ele homologou essa partilha, tá bom? Então, é apenas o dispositivo. O dispositivo só vai resumir aquilo que o juiz concedeu no processo. E aí, esse terceiro interessado pode muito bem, através do dispositivo dessa sentença, entrar com uma ação anulatória, né, desse inventário para que ele possa também fazer parte dessa partilha. Tá? Então é um exemplo aqui bem simples, bem fácil para vocês. Tá? Existem vários outros exemplos, só que eu não vou perder tempo explicando um por um, somente para você, é somente para você entender. Tá? Então, esse exemplo aqui já ficou bem claro, já que um terceiro interessado ele pode sim pedir aí a certidão do dispositivo dessa sentença para ver o que ocorreu nessa sentença, certo? Bom, esse é o princípio da publicidade dos atos processuais. Demonstrei para você a importância, como é importante a população fiscalizar, tá? Como é importante a gente estar sempre tendo acesso às decisões, até para a gente que vai ser advogado, para mim que sou advogado, para você que vai ser advogado ou que já é advogado, advogada, é importante para você também entender como que o juiz pensa, né? Qual é os requisitos que esse juiz exige para te dar os danos morais. Leia uma sentença desse juiz que está na vara, que caiu o seu processo, veja como ele pensa, veja o que ele exige na petição inicial para que ele conceda os pedidos do seu cliente, tá? Isso é importante, inclusive, para a gente que atua aí no ramo da advocacia, tá bom? Então a gente encerra aqui essa aula, tá? Do princípio da publicidade dos atos processuais. E na próxima aula a gente vai voltar com o próximo princípio, acredito que seja o último ou penúltimo. A gente já está ensinando já a parte principiológica e a gente vai entrar depois no aprofundamento das matérias processuais, né? Em todas as regras processuais para que um processo possa tramitar. Tá bom? Um forte abraço, não esqueça de se inscrever e deixar o like e a gente se vê agora na próxima aula. Tchau, tchau.